Olá, pessoal, Namaskaram, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Louca Sabedoria, onde através das trocas, das experiências dos diversos convidados que nos honram com seus conhecimentos e experiências de vida, a gente aprende, se enriquece e se transforma. Afinal de contas, essa é a ideia de Louca Sabedoria, esse estado de abertura para um conhecimento espontâneo surgir em nós a partir da somatória das nossas experiências, do nosso intelecto, das nossas intuições e dessa alquimia interna que nos permite nos tornarmos aquilo que há de melhor em nós. Essas trocas que dão sentido à nossa experiência humana. Eu já falei para vocês que a ideia aqui é que a gente consiga criar um arcabouço de conhecimento para falar sobre humanidade, sobre filosofia e autoconhecimento com propriedade e respaldo, com gente das mais diversas áreas de formação. Eu tenho a sorte, o privilégio de que várias dessas pessoas sejam meus amigos e que me brindem com seus conhecimentos e me enriqueçam com sua sabedoria. E é o caso do nosso convidado hoje, que além de uma pessoa exemplar na área que atua e com uma fome de autoconhecimento louvável e uma profundidade no discurso que é muito linda de se ouvir, me dá a graça de ser seu amigo pessoal e poder aproveitar dessa trajetória tão diversa. Com vocês, Rafael Oliver. Oi, obrigado, Gui, pelo convite. Prazer estar aqui. Muito legal fazer parte desse movimento que eu acredito tanto, né? Eu sempre que tenho a oportunidade de falar com os meus alunos, com as pessoas que eu entro em contato, eu sempre ressalto a importância de se desenvolver, né? Que muitas vezes na minha área é muito comum as pessoas, eu quero aprender aquela técnica diferente, aquela tendência, e eu sempre falo, olha, trabalhe o seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento, que isso vai ser fundamental para a base do seu sucesso também. Então vamos compartilhar um pouquinho desse além das técnicas, além das coisas que eu sou mais conhecido, né, como maquiador, nessa oportunidade aqui hoje. Muito bem. Assim como as grandes civilizações que eu sempre comento, Turquia, Índia, Japão, China, os anfitriões oferecem chá para os seus convidados, porque o ato de tomar chá é esse ato de cear junto à mesa e de a gente parar e refletir e silenciar juntos. Então a gente sempre oferece chá para quem vem aqui, para que a gente possa ter uma troca de experiências que seja favorável e benéfica para todos os seres, para todo mundo que nos assiste. Se você está assistindo esse programa pela primeira vez, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. E você, por favor, espero que goste. Obrigado. O Rafa antes de qualquer coisa, uma pessoa com uma fome de saber muito encantadora. Mas ele é bastante conhecido como um maquiador de bastante sucesso, que tem uma trajetória muito impressionante. A gente vai... e aí você vai falar, mas você é um filósofo, um yogi, que você vai trazer um maquiador aqui? Vocês vão entender agora como que autoconhecimento tem a ver também com esse ato de apreciar a si mesmo. A gente vai falar muito daquilo que a gente já falou em alguns programas, sobre autoimagem, sobre a importância disso que os mestres chamam de experiência estética, que não é a estética com a qual o Rafa trabalha, que é esse ato de ser arrebatado, isso que vem de aesteses, né? Que a gente fala sempre que a Abhinavagupta chama de Rasa Ananda, a bem-aventurança pelo gosto, e começa com apreciar a si. E a gente vai começar a conversar sobre isso, mas primeiro, me conta um pouco da sua história, Rafa. Bom, eu fui criado numa cidade muito pequena do interior do Tocantins, cerca de 3.000 habitantes. Até os meus 13 anos, praticamente eu não tinha acesso à internet, a não ser aquela discada que eu só acessava depois da meia-noite para tentar abrir algum site. E o meu contato com o mundo era a televisão, né? E eu assistia muito a TV e estava sempre conectado com tudo. E eu sentia que aquele mundo era bastante limitado e algo me dizia, não, você precisa explorar o mundo. Assim que eu consegui ter acesso à internet, ali era a minha válvula de escape. Eu queria pesquisar sobre tudo. E o que era curioso é que eu tinha um caderninho, que tudo que eu via na televisão, tudo que aparecia na minha cabeça, que eu queria saber mais, eu anotava em tópicos. E no final de semana eu viajava para uma cidade de 10 quilômetros de distância para passar o final de semana pesquisando. Ali eu comecei a ter alguns insights do que eu queria para minha vida. E mesmo sem perceber, eu comecei a despertar um interesse por fotografia e logo depois maquiagem. Fotografia por ter alguns tios fotógrafos na família e por ter muito tempo livre, né?
alguns anos depois, eu saí daquela cidade, eu tive muita sorte, talvez, ou uma oportunidade muito grande de ganhar uma bolsa integral em marketing. E aí fui para Palmas, capital lá do Tocantins, para estudar marketing. Foi, assim, incrível entrar em contato com... A maioria dos meus colegas tinham quase o dobro da minha idade, então essa experiência com pessoas mais velhas ali foi muito importante para mim, me ajudou a amadurecer muito. Eu limitei, como que eu posso dizer? Superei muito a minha timidez, que eu era muito tímido. Muito, muito tímido, principalmente para falar em público. Mas, assim, eu tinha que apresentar os trabalhos e eu tive que ir meio que no tranco mesmo. Eu falei, jura? Porque se você acompanhar as redes sociais do Rafa, ele dá aulas e palestras e um monte de atividades para uma multidão de gente em outras línguas. Ele dá aula em espanhol, ele dá aula em inglês, lá na Índia, lá nos Emirados Árabes, lá na Turquia e onde mais que chamem ele pelo mundo afora. Isso. E aí, ali naquele meio e em um desses papos eu contei para umas amigas que eu tinha vontade, tinha interesse pela maquiagem. E elas falaram, não, então você vai me maquiar no final de semana pra balada. E aí eu fui... E você já se maquiava, então, ou maquiava, ou já treinava de alguma forma? Eu olhava muito, assim, muito atento às capas das revistas. Sabe, revista da Avon, esses catálogos de cosméticos. E eu ficava encantado com as fotos na época, Ana Paula Arósio, saía muito maquiada, e eu ficava assim... Eu não sabia explicar, mas algo ali me prendia muita atenção. E eu acho que só de olhar eu desenvolvi meio que um senso estético do que era bonito com relação à maquiagem. Eu não entendia muito como aplicar os produtos nem nada, mas eu já entendia onde ficava bom uma coisa e outra. E eu não tinha a mínima noção de onde que essa arte poderia me levar depois, né? Mas eu acabei me envolvendo com a publicidade. Eu fui trabalhar numa agência, a minha chefe era muito ela me motivava muito a sempre ir além e me dava essas oportunidades de maquiar. Surgia uma campanha, surgia outra. E na maquiagem, o que mais me encantou, assim, o que eu tive a certeza que eu queria seguir nessa área, é porque no meu dia a dia no salão eu entrava em contato com várias mulheres de várias personalidades e estilos diferentes, mas uma coisa era muito comum entre todas elas. Toda vez que eu sempre me conectava muito, eu sempre olhava muito como que ela estava se sentindo, de acordo com a comunicação dela naquele dia, se ela estava assim mais retraída ou se ela era mais expansiva, enfim. Uma coisa era muito comum entre elas. Elas sempre mudavam a postura, o jeito de falar, de se comportar depois que a maquiagem ficava pronta. E foi muito marcante, assim, uma das primeiras maquiagens que eu fiz profissionalmente no salão. Uma mulher se olhou no espelho e falou assim, nossa, eu não sabia que eu era tão bonita assim. Que bonito isso. E aí eu falei... Aí eu me dei conta que aquelas pinceladas e aqueles produtos tinham realmente o poder de tocar na alma, de tocar no coração e no emocional de alguma forma. Eu falei, nossa, se eu aplico uma maquiagem no rosto e eu consigo mostrar para a pessoa, ela mesma, por um prisma que ela não imaginava que poderia ser, então isso é uma ferramenta de empoderamento, de encorajamento. Eu quero aprender mais sobre isso, eu quero fazer isso pelas pessoas, né? Então, foi mais eu descobri ali meio que um propósito, né? Então, isso me encantou muito. E fora mulheres que às vezes chegavam tristes, cansadas, ou porque tinham brigado com o marido ou o namorado, e com a maquiagem isso levantava elas, né? Tipo, elas se olhavam ali e falavam, putz, eu sou muito bonita, eu valho a pena, eu não posso ficar assim, me sentindo mal, pra baixo, me desvalorizando. Foi desse contexto de começar a ter essa interação tão cotidiana e tão intensa com todas essas pessoas que você desenvolveu essa sua capacidade tão bonita de ouvir com profundidade? Ou isso já vinha do Rafael atento e com essa fome de saber, de aprender tudo? Porque escuta atenta é uma das qualidades de uma mente meditativa, né? De estar ali presente e de ouvir as pessoas nos termos do que ela está dizendo. E eu tenho a impressão de que você consegue acolher aquilo que está sendo te dito e transmitido com muita presença, com muita propriedade. Foi nesse contexto de ter todas essas clientes ou isso já vinha de antes? Eu acho que isso já é um pouco da minha personalidade mesmo. Tentar ler um pouco as pessoas, assim.
e me conectar com elas do jeito que elas são, entende? Tipo, eu sempre achei importante, eu sempre gostei de ser ouvido, sempre gostei de ter esse momento, de estar falando com alguém e a pessoa se interessar no que eu tô falando. Então eu acho que eu refleti isso um pouco. Tipo, sabe aquela coisa de trate as pessoas como você gostaria de ser tratado? Eu levo isso muito comigo. Claro que nem sempre a gente consegue viver isso tão ao pé da letra, mas eu tento. Tipo, se aquela pessoa ela é mais comunicativa, mais engraçada, eu vou meio que entrar nessa vibe dela, né? De certa forma. Se ela é mais caladinha, eu também não vou forçar uma conversa muito agitada. Então, eu aprendi isso muito devido ao meu trabalho. Eu tinha que sentir muito esse termômetro de cada cliente e oferecer para ela um atendimento mais personalizado possível. Mas eu acho que eu acabei deixando isso permear a minha vida inteira, assim. De ouvir, de me conectar mesmo, sabe, aquela coisa de você tá falando com alguém e deixar o celular de lado pra... Sei lá, eu acho que quando você dá sua atenção pra pessoa é uma doação incrível e não tem como a outra pessoa não se sentir importante do seu lado quando você faz isso. Então eu acho que isso é bem bacana. Eu acho que eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a tua atenção e teu tempo são as únicas coisas que você pode dar em qualquer circunstância na vida. Você Sim. pode doar presente, você pode... Mas mesmo o seu trabalho, quando a gente fala, meu trabalho, eu troco a minha força de trabalho pelo meu salário. Não é bem isso. Você troca o seu tempo de vida pelo seu salário. Você está trocando o tempo que... Não importa no que você acredite, se há algo depois ou não, mas nessa vida aqui a gente tem um tempo finito que é a única preciosidade que a gente tem. Sim. Dar isso para alguém é sinal de que essa pessoa importa o suficiente para que eu dedique esse meu tempo que não retorna, que não dá para voltar atrás, para essa pessoa dizer, olha, você importa para mim esse tanto. Eu acho que isso é algo que nessa nossa sociedade hiperacelerada e compulsiva é algo muito precioso de se buscar, né? Eu estar presente com aquilo ou com aqueles que fazem diferença para mim. Sim. E um pouco disso acabou refletindo no fato de depois eu ter migrado para a parte da educação, né? Quer dizer, minha vida ela mudou tanto com a maquiagem, né? Quer dizer, eu descobri primeiro que quando eu falei que queria ser maquiador, eu enfrentei um pouquinho de preconceito. As pessoas achavam que era algo fútil, que eu não ia ter futuro nessa profissão. Quando que foi isso, assim? Quando você decidiu que isso seria a sua profissão? Você já estava lá em Palma? Você já estava na faculdade? Meio que... Olha que engraçado, eu acho que eu nunca comentei isso, mas quando eu fiz a minha prova lá do ProUni, você pode escolher 3 cursos que você poderia fazer, né? A primeira opção que eu coloquei foi psicologia. A segunda opção foi odonto, não sei porquê. E a terceira foi marketing. Mas assim, eu sempre ouvi as pessoas falando, eu acho que você deveria fazer psicologia, você dá bons conselhos. Sim. Aí eu falei, ok, vou colocar psicologia. Então, meio que eu cheguei a cogitar isso, sabe? Tipo, essa coisa do que você falou, que você escuta bem e tal. Mas esse lance da maquiagem surgiu depois que eu acabei fazendo marketing, e aí eu fui olhar meio que quanto eu poderia ganhar seguindo essa área e as oportunidades de mercado que tinha, e desanimei um pouco. Aí quando eu tive a oportunidade de maquiar profissionalmente como freelancer e tipo, na época, sei lá, eu vivia com R$600 e uma vida de estudante numa capital, isso é muito pouco e era bem difícil. Então, tipo, eu lembro, na minha primeira vez, assim, maquiando como freelancer, acho que eu ganhei R$350. Isso pra mim foi uma revolução, porque eu falei... É mais do que metade do que você ganha no mês. Isso. E aí eu falei... Aí eu pensei, bom, se financeiramente é bom pra mim, eu gosto de estar com as pessoas, eu posso usar as minhas habilidades pra fazer tão bem pra elas. Então, eu acho que eu vou investir nisso. E aí eu comecei a usar o que eu aprendi na faculdade para impulsionar a minha própria carreira, né? Então, eu decidi, falei, em vez de trabalhar numa empresa de outra pessoa, eu vou investir nessa área. E aí, meio que anos depois, eu descobri que eu queria, né? Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu para mim por causa da maquiagem. Literalmente, eu mudei aquela realidade, né? Difícil financeiramente. E aí, eu comecei a falar assim, poxa, eu quero ajudar outras pessoas que têm o sonho de viver nessa profissão
a também conseguir isso. Quanto tempo demorou para dar essa virada, assim, pra você sentir que o Rafa, estudante, falou assim, putz, agora eu consegui. Porque, assim, uma das coisas legais que, como amigo do Rafa, nos surpreende é, ele estruturou toda uma carreira e uma vida bastante sólida e segura em torno da maquiagem, e ele disse, quer saber? Vou mudar tudo. Como um surf, ele falou, agora eu vou viver outra vida, trocar de personagem. Isso. Eu costumo... Eu sempre penso assim, cara, a vida é tão difícil, são tantos obstáculos, tantos desafios, toda vez que você se propõe a fazer alguma coisa, que se eu for o cara que não acreditar dentro da minha cabeça que eu posso, aí eu já perdi. Então eu tenho que começar acreditando que eu posso fazer aquilo. E se existe alguma limitação, seja de conhecimento ou de qualquer outra, eu vou buscar. Quer dizer, o que está no meu controle, o que cabe a mim, eu vou dar o meu 100%. Se alguma coisa no meio do caminho que eu não posso controlar acontecer e porventura isso aí não fluir, pelo menos eu vou dormir tranquilo pensando, não, eu dei o meu melhor e o que eu podia fazer eu fiz. Então eu já entro no jogo acreditando que eu posso. E às vezes existe um tempo onde eu fico trabalhando isso na minha cabeça antes de começar, tipo, porque se eu não estiver seguro também eu não começo. Então eu trabalho essa questão da crença, beleza, eu acredito que eu posso, vai dar certo, e aí pelo menos eu não vou ser o cara que vou me sabotar, sacou? Tipo, então eu falo isso muito pros meus alunos, eu falo, olha, se você acreditar que você pode, você já tem metade do jogo ganho. Porque para você estudar, para você buscar uma habilidade, isso você encontra online, você encontra um mentor, você encontra numa escola. Porque, cara, a maior parte das pessoas, eu falo até das pessoas que eu ensino mesmo as técnicas de maquiagem, e tem até um paralelo legal. Eu às vezes me perguntava, por que de 10 pessoas que fazem o curso, só 2 se destacam mais? Ou só 2 conseguem realizar aquilo que elas falaram que iam fazer. Eu acabei descobrindo... E não que aquelas 8 pessoas não sejam ótimas profissionais, ótimas na arte, mas elas têm muitas crenças limitantes, muitos bloqueios, talvez por não achar que podem, por não conseguir se visualizar naquela posição que elas mesmas têm o desejo de conquistar. Então, às vezes, a maioria das coisas está na mente. E é por isso que eu acho tão importante essa coisa do autoconhecimento. Porque enquanto você não descobre que muitas vezes o teu maior inimigo está sendo você mesmo, você não consegue sair daquele lugar. Você pode fazer 1000 cursos, você pode se tornar o melhor técnico na sua arte, no seu ofício. Mas se a tua mente estiver te bloqueando, você não vai sair do lugar. Então, eu diria que esses 2 caminhos, eles têm que andar muito em paralelo. O desenvolvimento técnico e o desenvolvimento intelectual, espiritual ou do autoconhecimento. Né? E aí você pode buscar o caminho que você mais se identificar, mas ele não pode ser negligenciado de forma alguma. Eu acho que, inclusive, na filosofia, a gente tem uma série de termos que cada filósofo vai diferenciar seu gosto e vai delinear essa ideia de que haja uma energia motora que nos leve aonde a gente quer chegar. Cada um deles vai dar seus modos de falar sobre isso. O Schopenhauer chama isso de vontade, o Nietzsche chama isso de vontade de potência, se eu não me engano. Você tem gente que chama isso de elan vital, acho que é o Spinoza. Não é ele, não. Mas, enfim, tem um que chama de elan vital. O Spinoza chama... Enfim, todos eles vão chamar essa energia vital, essa vontade, essa força de vontade, de alguma forma dizer que, algumas pessoas têm, outras não têm, outros vão dizer que é a quantidade desse poder do querer que você tem que molda a realidade. Os indianos vão dizer que esse nosso desejar, ele é análogo à criatividade de Deus de fazer o mundo, né? Sim. Então, Deus deseja fazer o mundo e o faz porque o pode. E a gente, em nossa condição microcósmica, deseja fazer coisas e, na medida em que expressa isso como algo irresistível da nossa alma, a gente faz acontecer essa obra. E me parece que, de fato, eu não sei, porque a ideia de crença limitante hoje ficou um pouco batido por conta do cultismo, mas me parece de fato que
dadas as nossas histórias e os nossos cansaços e a nossa própria... O tanto quanto a vida bate na gente, quanto a gente consegue receber, que algumas pessoas só não percebem que o que faltava era um pouco de paciência e de insistência, né? E esse autoconhecimento acho que leva para esse lugar de uma coisa que eu tenho refletido hoje, ao longo desse trabalho todo, que é uma coisa que fez com que você tivesse essa energia toda, esse gás todo, por um lado, saber onde você queria chegar, eu imagino, mas por outro era fazer exatamente o que te dava sentido, né? Fazer o que você amava. Sim. Porque eu suponho que se você tivesse que trabalhar, sei lá, como alguém dentro do escritório, inibindo essa criatividade, fazendo, sei lá, um trabalho de marketing para que nunca ninguém soubesse, talvez isso não deixasse de forma tão bonita essa expressão da sua alma surgir, que é o que os indianos chamam, né, de cumprir o seu dharma, encontrar o seu caminho, né, aquilo que me dá sentido de viver. Sim, e legal você mencionar isso, que eu acabei lembrando um capítulo muito, muito importante, assim, da minha carreira, que foi em 2017, final de 2017. Eu estava tendo muito sucesso na micropigmentação, porque eu também trabalhei com sobrancelhas devido a ter um salão e a maquiagem não ser algo que eu fazia todos os dias. Eu acabei abrindo essa outra área da sobrancelha para atender durante a semana. E como tudo que eu faço, eu acabo indo muito profundamente, estudando e me cobrando ser melhor cada dia, né? Eu acabei ficando muito bom e tendo muitas clientes. Tantas que chegou um momento que eu me vi numa encruzilhada. Tipo, ou eu virava só micropigmentador e abria mais opções de coisas que eu poderia fazer dentro da micropigmentação, ou eu largava a micropigmentação e voltava para maquiagem, porque eu já estava me vendo... Eu já não era conhecido como maquiador por muita gente e não estava vendo mais um espaço na minha vida para maquiagem, sabe? Tipo, e eu comecei a ficar triste, apesar de estar ganhando bem com aquilo, eu comecei a ficar triste pensando, poxa, eu vou desistir, né, da maquiagem por simplesmente não ter tempo, né, de fazer isso. E aí eu tive que escolher naquela hora. E uma pergunta que eu me lembro claramente de ter feito para mim mesmo, porque eu não conseguia desistir da micropigmentação, porque aquilo estava me dando um bom dinheiro, pela maquiagem, que era algo que eu sabia que eu ainda tinha que construir um bom caminho. Eu me visualizei com 40 anos e pensei, será que com 40 anos... Por que 40 anos, né? Tipo, metade da vida diante da expectativa de vida que a mídia fala aí. Mentira, ele é um cara tão saudável que ele vai até 100 fácil. Tomara, inxalá. Aí eu falei, com 40 anos, o que eu quero estar fazendo? Eu me vi como micropigmentador e como maquiador. Eu só consegui me ver como maquiador. E aí, naquela hora, eu resolvi parar com a micropigmentação e focar totalmente na maquiagem. Só que, tipo, olha que difícil. Eu tava abrindo mão de um salário que, na época, era, sei lá, 15 mil por mês, por um faturamento zerado. Eu não estava tendo quase faturamento de maquiagem. Falando de 2017 e fora de São Paulo, isso, era uma quantia bastante razoável. Bastante. E aí eu, tipo, escolhi pela minha paixão, que era a maquiagem, né? E, assim, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, hoje eu tava numa rotina de salão, uma rotina mecânica, tipo... entrando 9, saindo 9 da noite, uma cliente atrás da outra. E nada contra, uma profissão incrível que também tem um propósito fantástico de devolver a autoestima também. Inclusive pessoas que passam por tratamento de câncer, que fica sem sobrancelha. Então é muito bonita também. Mas não era o que o Rafael queria fazer, né? E quando eu tô maquiando, eu entro em flow. Eu esqueço do mundo lá fora. E, tipo, o pincel vira uma extensão da minha mão. Ali eu consigo criar, eu consigo... me inspirar outras pessoas. Então, tipo, é realmente ali que eu me encontro. Então, não tinha como eu fazer outra coisa que não fosse isso. Eu ouvi uma frase, inclusive, porque o Guilherme de anos atrás ia olhar pro Guilherme de agora e falar assim, você tá fazendo um programa com um maquiador, você enlouqueceu, e daí que ele é seu amigo? Aí eu ia dizer, primeiro, você tinha que sentar para ouvir como o Rafa desenvolve as ideias, porque...
O Rafael, professor, vocês estão percebendo, ele é alguém de um pensamento didático muito organizado e é fascinante ver como ele compõe o pensamento. Mas aí eu, para conseguir pensar nisso, assim, qual é o lugar da estética que a gente conhece dentro da discussão, por exemplo, sobre revolução de si, sobre autoconhecimento, fui dar uma estudada, né, sobre maquiagem e eu me deparei com uma frase de um maquiador, agora não sei quem é. Olha só, fui estudar para poder te receber. Olha, que legal. E ele falou assim, que ao contrário do que as pessoas pensam, a maquiagem não esconde nada das pessoas. Não é que ela encobre as pessoas com uma coisa que elas não são. Elas só revelam aquilo que já está nas pessoas. Você concorda com isso? Total. Isso é, assim, aquela frase que Eu espero? Não, por favor. Aquela frase que a cliente me falou, né? Que se olhou no espelho e se viu como não sabia que era tão bonita. Ela expressa isso. Quer dizer, a maquiagem, literalmente, ela valoriza o que tem de positivo e tem a habilidade de disfarçar aquilo que não é tão, né? Tão positivo assim, esteticamente falando. Por exemplo, a pessoa é bonita, mas tem uma acne ali que está incomodando. A maquiagem vai lá e esconde. Ou a pessoa tem um olho bonito, joga uma máscara de cílio, dá uma esfumada no olho. Aquele olho vai ficar mais evidente. Então, é uma coisa que a gente consegue usar estratégia para poder realçar. Ou, também, ela consegue trazer uma identidade visual para a pessoa. Às vezes você, vamos supor, uma pessoa, sei lá, que é gótica. E aí você vai colocar uma roupa preta, um penteado, sei lá, um cabelo liso bem escuro, e você vai querer expressar isso no olho preto esfumado meio-dia. Porque, mas meio-dia não é adequado um olho preto. Não, mas é o meu estilo. Nada a ver, os egípcios faziam isso 5 anos atrás. Exatamente. Então a maquiagem, ela revela e ela também traz uma vibe, uma energia diferente. Por exemplo, a mulher, através da maquiagem, ela pode passar uma imagem, que a gente até usa um termo que é o visagismo, né? Uma imagem mais delicada, uma imagem mais sensual, uma imagem mais formal ou mais alegre, simplesmente mudando o estilo da maquiagem ali. Então, isso tem muito a ver com a imagem que ela está projetando de si mesma para o mundo e com que intenção, né? Porque no mundo que nós vivemos hoje, cada cenário que a gente interage cobra de nós uma performance. Quer dizer... E uma persona, né? Isso. O Rafael, no trabalho, vai ter que performar de uma certa forma. Já o Rafael, em casa, de outra forma. Num círculo de amigos, outra. Então, não é que a gente tem múltiplas personalidades, mas a vida nos pede isso. Porque se você for querer ser super mega sério em todos os lugares, ou super engraçado e dinâmico em todos os contextos, também não vai dar certo. Então a gente tem que se adaptar. E assim como a roupa, né? Para academia você põe uma roupa, para o trabalho você põe outra, para um evento diurno no parque você põe outra, a maquiagem também tem isso. Então ela revela, esconde, não da personalidade, mas alguma coisa ali no rosto que você quiser esconder, mas eu vejo ela muito mais além. Eu vejo ela como uma ferramenta de comunicação de quem você é, de uma certa forma, né? Porque a gente usa, né? O estilo pessoal, a roupa, o cabelo, para comunicar um pouco de quem nós somos. Isso é muito comum nas nossas interações sociais. Então, eu vejo dessa forma. É engraçado porque a gente hoje associa maquiagem a uma coisa supérflua e principalmente feminina. E claro que no nosso universo está bastante mudado e tal, mas o ato de se maquiar, e sobretudo com essa atenção e com esse ato de sacralidade, porque isso era uma coisa... As civilizações antigas tinham cada coisa importante em um lugar espiritual, em um lugar disso aqui é o que me identifica com o que transcende a transitoriedade da minha vida mundana, que é algo que transcende a minha impermanência. E os guerreiros, de uma
porrada de civilizações se maquiavam antes de ir pra guerra ou antes de fazer suas cerimônias. Os nossos povos nativo-americanos até hoje, as maquiagens todas que os índios fazem é esse ato de se comunicar com o sagrado. Os egípcios faziam isso. Sim, começou com o ato de, né, os árabes, os egípcios, os persas, de pintar os olhos para proteger do sol. Sim. Mas aquilo começou a se tornar um ato, uma postura de comunicação com a realidade, né? Ou seja, é o que um grego chamaria de meu ethos. É aquilo que dá o sentido de abrigo, de refúgio para minha vida. Você acha que existe... Porque eu vejo você fazer isso, tanto com seus alunos quanto com as suas clientes. Eu vejo você fazer algo que eu vi o Dr. Matheus Arantes falar bastante, que é o lance da beleza funcional, né? Olha, Sim. Isso aqui tem que comunicar o que você quer ser para o mundo e tal. Você acha que as pessoas estão receptivas a essa ideia de traduzir beleza com significado profundo para si? Ou você acha que você e o Matheus são vozes solitárias falando sobre isso? Olha, eu acredito que talvez ainda esteja, de uma certa forma, muito inconsciente para grande parte dos profissionais que atuam nessa área e talvez para as clientes, mas eu vejo que já existe um movimento dentro da área da beleza sobre isso, essa coisa de saia do padrão, seja você mesma, né? Se aceite. Eu, inclusive, acredito muito nisso, que eu acho que a maquiagem ela não pode ser uma máscara, ela não pode ser um refúgio para uma pessoa que não se aceita e tal. Claro que isso acontece, mas quando você se aceita e você usa ela como um acessório, isso funciona muito mais. E, inclusive, um dos meus segredos, assim, para ter tido tanto sucesso com as clientes, eu acho que era isso. Eu sempre buscava entender essa cliente. Tipo, vamos supor, chega uma cliente com cabelo super volumoso, uma roupa colorida e ela fala em uma voz mais alta. Chega cumprimentando todo mundo no salão. Eu sou essa cliente. Então eu já presumia que talvez ela fosse querer uma maquiagem um pouquinho mais chamativa. Óbvio que eu confirmava e tudo, mas eu já olhava ela e já fazia uma leitura de quem era ela. Se essa cliente chegava um pouquinho mais tímida, mais retraída, mais caladinha, se eu colocasse uma maquiagem colorida ou com glitter, provavelmente ela não iria gostar. Então, isso tem muito a ver. Que legal. Esse lance da personalização da maquiagem, expressar quem você é e não te esconder, te mudar. Claro, tem isso também, né? Uma festa fantasia, uma coisa assim. Eu acho uma coisa legal de todo esse universo estético, e que foi uma experiência que eu tive, eu contei isso pra você, né? Que os últimos 2 anos, eu sempre mudei muito, essa coisa toda. Mas assim, há uns anos atrás eu era um yogi, né? Cabelão, barbão e tal. E eu fui mudando por um monte de coisas. E eu vejo as tradições mais profundas que eu estudo dizer que nosso trabalho é te tornar nada para você ser capaz de ser todas as coisas. Ou seja, o trabalho de um mestre é te esvaziar para você poder ser o que você quiser. De uma forma calendoscópica, você poder reconstruir o que você é. Não é que você vai ser bipolar e nem você vai ser volátil e superficial, né? Ou seja, você vai ser instável que ninguém vai saber com quem essa pessoa está lidando. Sim. Não, é coerente, é consistente, é uma pessoa de verdade, mas a gente tem a capacidade de mudar a forma de se aparecer e de ser para o mundo. E eu acho que essa é a dimensão da estética para alguém que queira se sentir bonito, que queira se perceber nesse corpo e nessa experiência com algum apreço, mas também queira ter essa dimensão de eu posso me transformar. A vida é transformação incessante, recusar-se a isso, para mim, é demência. Acho que eu comentei contigo e com o André que eu tive num contexto essa semana em que eu só olhei para a pessoa que estava num processo muito de recusa do envelhecimento e pensei, Deus, não me deixa envelhecer sem dignidade. Me permita manter a dignidade de acolher o envelhecimento como uma parte natural da vida. Sim. Porque isso é olhar, né? Esses processos de transformação com carinho, com receptividade. Mas eu acho que esse lugar da estética nos permite coordenar essa ideia de eu posso ser o que eu quiser. Na medida em que eu entenda que, primeiro, tem de haver uma coerência entre o interno e o externo, e que também
essas circunstâncias externas nunca vão refletir a inteireza de quem é o Guilherme e de quem é o Rafael, Sim. né? Os sufis falam que a gente é um eterno conhecido desconhecido, né? Um barzar. Quer dizer, não importa quantos anos você viva com seu marido, com seu amigo, com sua esposa, vocês vão ser sempre conhecidos e desconhecidos um para o outro. Mas eu acho que esse lugar de tudo que você colocou para nós sobre o ato de expressar, de trazer para fora, por exemplo, de uma pessoa tímida, a beleza dela de um jeito que ela não via, dá esse domínio para dizer, olha, eu posso ser isso aqui também. Sim, exatamente. Na pandemia eu tive muito tempo livre, então eu acabei estudando muito e eu me deparei com um artigo muito interessante de um neurologista que fez uma pesquisa para descobrir Essa é a minha área. o porquê que as pessoas se maquiam. E aí ele elencou, se eu não me engano, 25 ou 30 motivos. E um deles é isso, é esse renascimento. Quer dizer, um dia essa mulher que é tímida, que ela se vê dessa forma, ou se projetava até então daquela forma, acordou falando, não, hoje eu quero ser diferente, hoje eu quero eu quero me descobrir como uma mulher mais ousada. E aí essa mulher que nunca usou, sei lá, um olho preto esfumado, que de repente, ao se olhar no espelho, ela vai adotar um comportamento diferente, porque sim, quando você muda o externo, isso eventualmente muda também a forma como você se comporta, né? Quer dizer, a partir do momento que ela se vê com um olhar mais dramático, ela já mexe no cabelo, ela já se sente mais poderosa e fala, peraí, eu posso ser uma mulher mais ousada e mais sexy, ou eu posso me posicionar diante de uma audiência, numa reunião de negócios só para homens, como uma mulher mais valente e tal, de repente, por causa daquela imagem. Então, eu acho isso super válido, quer dizer, não é apenas o externo, não é apenas o estético, mas isso quando alinhado com algo interno também, ele se torna muito mais poderoso, né? Potencializa, né? Porque é aquele grande lance da embalagem na prateleira do supermercado. O produto, ele é fantástico, muitas vezes, mas se a embalagem não for atrativa, você não vai ter a oportunidade de descobrir o quão bom ele é. Quer dizer, então, no mundo da matéria, onde tudo é visual, né? A estética, muitas vezes, acaba... E na sociedade que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, ela reina. Sabe que foi chocante pra mim? Eu contei isso pra você aqui. Um dos meus mestres, um mestre muito diferente, não era meu Satguru. Meu guru é um yogi, né? Então, é o típico yogi que não vai se importar com a aparência e tal. Não é que ele é esculachado, ele é muito impecável nas formas, mas assim, pra ele o corpo é só um veículo, né? Sim. Pros dois, aliás. Mas um outro mestre de uma outra via, uma vez olhou pra mim e falou assim, você sabe que as pessoas vão ouvir com muito mais entusiasmo e receptividade tudo que você tiver pra ensinar, se a sua aparência for agradável aos olhos delas, né? Emagreça. Aí eu, o quê? Eu sou um yogi, que absurdo é esse? Do que o senhor tá falando? Assim, eu fiquei muito ofendido, inclusive de pirraça, eu falei assim, não vou emagrecer porra nenhuma, eu vou... Pô, aí eu comecei a citar assim, olha, Swami Trailanga, que foi um cara que viveu 250 anos documentado, pesava 150 quilos, ele... Sim, só que ele vivia pelado no meio das ruas, ele não tava preocupado com quem ia parar pra ouvir a mensagem dele. E aí, cara... Com toda... Claro, eu não tô aqui sendo gordofóbico no meu comentário. Eu tô dizendo, foi chocante perceber que um mestre de sabedoria entende a superficialidade do que ele me disse. Mas que a gente é assim. A gente olha primeiro o pacote das coisas, né? O primeiro impacto visual das coisas. Vou botar o demônio com as pessoas aqui na mesa. Tem uma... Então, e é verdadeiro, as pessoas pararam pra querer aprender meditação porque eu tava... Eu ouvi isso de um cara, assim, que a hora que eu fiz a minha barba por causa da cirurgia, nossa, agora você parece uma pessoa respeitável. Querido, pra mim uma pessoa respeitável se parece respeitável pelas suas atitudes, pela forma como ela tem ética, compaixão, atenção pelos outros. Não se ela tá com barba ou não. Mas se eu ignorar isso como professor, eu nunca vou poder acessar essa pessoa que tem todos esses preconceitos rasteiros, mas que, de repente, com o incentivo certo, consiga se abrir para um conhecimento novo. Sim. Tem uma... Eu não vou lembrar agora quem falou isso,
mas eu ouvi uma personal stylist, que é justamente alguém que trabalha com essa estratégia de imagem, né, intencional, falar que primeiro você é visto, depois você é ouvido. Então, por causa do nosso inconsciente de julgar involuntariamente tudo e todos no primeiro momento, muitas vezes se você não trabalha a sua imagem de forma intencional, algumas pessoas não terão a maturidade, o desenvolvimento de falar assim, ok, posso aqui ter julgado pela imagem, tá, mas deixa eu descobrir quem é essa pessoa. Muitas pessoas não farão esse trabalho, esse exercício de retardar o julgamento, né? Então, muitas vezes, esse julgamento ele vem muito rápido. Tipo, muitas vezes a gente já viu isso, né? Até experimentos, acho que o Fantástico uma vez fez uma moça que estava no shopping, acho que pedindo ajuda, e aí ela estava mal vestida, desarrumada, e ninguém parou para ajudar ela. Depois, num segundo momento, ela aparece maquiada, com cabelo alinhado e uma roupa, né, mais bonita. A primeira pessoa que ela abordou já ouviu, pelo menos, o que ela tinha para dizer. Então, nós não podemos ignorar isso. Óbvio que a nossa dimensão vai muito além da nossa imagem, né? Você, eu e tantas pessoas tem muito para falar, muito para compartilhar, muito para contribuir. Mas se a gente ignorar esse lado, por mais desenvolvido que nós sejamos, espiritual, intelectualmente ou tecnicamente, a imagem ela é esse primeiro contato com o mundo. Sem falar nada, você já falou alguma coisa. Então, não dá para... Quer dizer, trabalhar a espiritualidade, trabalhar o desenvolvimento em todos os aspectos, sim, pro agora e pro depois, mas você tá na Terra. Você tem que interagir com o que é vigente aqui, né? E que é essa parte da imagem. E eu concordo que, assim, o pessoal pode comentar em casa, mas você não vive falando que compaixão, bondade amorosa são coisas a se treinar. Eu não sou a pessoa que vou deixar a pessoa ali com necessidade para não ser ouvida. Eu vou parar para ouvir a pessoa que está ali maltrapilha. Eu faço isso. Eu sou a pessoa que... qualquer pessoa que tiver em necessidade, eu não estou falando isso... Né? A gente se treina para isso. Compaixão é um negócio que faz você sentir a dor do outro. Então, eu geralmente... E as pessoas ficam espantadas, mas, poxa vida, se eu estou ensinando atenção, compaixão, eu vejo alguém pedindo socorro, eu vou fingir que eu não estou vendo, sabe? Eu concordo que isso é treinável. Porém, o que aquele mestre que eu falei que é de uma via diferente disse para mim de um jeito muito direto sim, as pessoas são assim. Você pode lidar com as regras do mundo tais quais elas estão postas ou arrancar tuas calças e pisar em cima. Fica revoltado, nervoso, diz que não aceita, mas as coisas estão postas dessa maneira. Então, ou você joga habilmente com as regras do jogo para ensinar essas pessoas como elas podem ser diferentes a partir dessas regras, ou... como um posicionamento, você simplesmente vai contra elas, é um yogi, eu vou recusar todas as coisas que o mundo oferece, vou botar um dreadlock feito de cocô de cabra e vou para uma caverna. Justo, isso é um posicionamento. Mas também não reclama se as pessoas não encontrarem familiaridade com a genialidade da sua mensagem, porque ela não está empacotada do jeito que elas conseguem receber, né? Sim. Me conta uma coisa, você fez umas reviravoltas na sua vida ao longo da sua carreira, situações que as pessoas perseguem durante anos de conforto e estabilidade financeira, por exemplo, você conseguiu às custas de um trabalho fenomenal, não foi rápido e nem gratuito, mas você conseguiu e chegou lá e poderia ter se acomodado naquele lugar. Mas me parece que se acomodar não é uma condição com a qual você se sinta confortável. Não, eu sempre, assim, uma das coisas que eu descobri, uma das coisas mais valiosas, né, é o tempo. E o nosso tempo, ele é limitado, sempre. Seja as 24 horas, seja o nosso tempo de vida, até mesmo o nosso tempo de produtividade. Então, eu sinto a necessidade de produzir mais, de fazer mais, e eu consigo, assim, enxergar, sempre tive essa habilidade com as pessoas e comigo mesmo de enxergar potencial nas pessoas. Tanto que eu sofria muito quando eu liderava a minha equipe no salão, porque eu via uma pessoa e eu enxergava tanto potencial nela, do quanto ela poderia crescer. E às vezes ela não se comprometia
com os desafios que é você... Porque o potencial, ele é uma oportunidade. Mas somente o trabalho é que vai fazer aquilo se tornar alguma coisa concreta, né? Então, eu vejo isso em mim, eu sei do meu potencial, assim, de fazer muita coisa. Não por me achar alguma coisa, mas pelas coisas que eu já duvidei que podia fazer e consegui. Então, é aquilo que eu te falei, eu vou ser sempre o cara que vai acreditar em mim. Mesmo que ninguém acredite, até porque eu tive que aprender a ser assim. Muitas vezes na vida, né? Eu não tinha alguém ali do meu lado, hoje eu tenho, que é o André, que ele acredita muito nas minhas loucuras, mas por muito tempo eu tive que ser essa pessoa. E eu sempre tive isso Desbravando tudo sozinho, né? eu sempre tive isso de conversar muito comigo, sabe? De dialogar comigo mesmo e nessas tomadas de decisão, tipo, eu vou, não vou, mas por que eu vou? E tá sempre reafirmando diariamente por que eu faço isso, por que eu não faço. Então, esse lance de enxergar potencial e de ter, por muito tempo, ter sido uma pessoa que não acreditava em mim mesmo e ter, com muito trabalho, conseguido superar e sair desse lugar de autossabotagem, de não acreditar. Depois que eu acho que eu transcendi esse lugar, a única coisa que eu tenho é muita vontade de fazer, muita vontade de realizar, e o meu desafio é o tempo, né, que é limitado, assim. A gente quer fazer muita coisa, às vezes não consegue fazer tudo, porque tudo leva tempo, nem sempre eu consigo terceirizar algumas coisas, mas eu acho que é isso, é esse desejo, assim, de novos desafios, de aprender algo novo, mas sempre uma chave que virou, assim, pra mim há um tempo. Tudo que eu vou fazer relacionado à minha carreira, eu sempre penso como isso pode realmente ajudar as pessoas, como isso pode contribuir na vida das pessoas, porque quando você pensa assim, quando a gente pensa muito, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar tantos R$1.000, um exemplo. Muitas vezes a gente vai falhar. Quer dizer, o dinheiro, ele vai ser a recompensa, né? É óbvio que se você tem uma empresa, você quer ganhar, você quer faturar. Mas enquanto você não colocar o servir em primeiro lugar, o contribuir com as pessoas como base daquilo, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir entregar, porque é muito louco, mas quando você faz isso, o vender, ele acontece de forma muito natural. Porque você está entregando uma solução para um problema, ou para uma dor, ou para uma necessidade de alguém. Então a pessoa já está esperando e você só tem aquilo para entregar, e aí as duas coisas se conectam. Uma coisa atrai a outra, sabe? Então, E esse mindset, assim, muitas vezes faz a gente trabalhar, tipo, 3 vezes mais em um projeto, demorar 3 vezes mais para lançar ou para entregar aquilo, porque a gente pensa assim, a gente precisa entregar algo digno, algo que realmente contribua com as pessoas. Não porque a gente quer ganhar rápido esse dinheiro, não porque a gente pode fazer um pouco mais básico, não, eu quero o over-delivery. Porque eu sei que quem comprar isso aqui, quem entrar nesse curso, nesse programa ou nessa experiência, vai sair diferente. Então, eu acho que esse é o segredo. É sempre... Parece mentira, parece discurso de quem tá querendo colocar um personagem. Eu realmente coloco as pessoas em primeiro lugar. Mas eu juro que esse é o meu mote, assim. Não, eu realmente... pessoa que te conhece de verdade sabe que a tua motivação não é egoísta, não. Eu penso muito de verdade, porque, assim, às vezes eu fico com o coração cortado quando eu ouço nos bastidores, assim, dos cursos, uma pessoa falando, poxa, eu já fiz tanto curso e eu não sei por que eu não consigo viver dessa profissão, eu tô pensando em sair dessa área e tal. E aí eu sempre penso, como que eu posso ajudar essa pessoa? Porque realmente eu acredito nela. Eu lembro do Rafael lá de trás, que veio do interior, sem dinheiro, sem uma perspectiva e aos trancos e barrancos conseguiu. Então eu sempre penso, se eu conseguir, você também consegue. Quando eu falo que o Rafa conseguiu chegar em níveis extraordinários de realização profissional e pessoal, a gente estava conversando, voltando de um passeio, eu, ele, o André e o Fê,
E eles contando que estavam dando curso e que vem gente do mundo inteiro aprender com ele, assim, mesmo. Vem gente dos Emirados Árabes, da Turquia, da Índia, dos Estados Unidos, da Europa. E eu falei, cara, você já parou para pensar o que você representa na vida dessas pessoas para que elas cruzem oceanos e empreendam essas viagens absurdas? Porque vir da Índia para cá ou daqui para a Índia é muito puxado. Eu sei porque eu tô toda hora fazendo isso, vocês também. É verdade. Você já pensou... E inclusive para essas pessoas, a maior parte delas que vivem no hemisfério norte, o Brasil é um mistério. As pessoas têm ideias muito birutas sobre o que é o Brasil. Então elas vêm com a cara e com a coragem para aprender maquiagem, mas elas não vêm aprender maquiagem, elas vêm para ter um momento íntimo com você. Você está representando um ponto de luz na vida dessas pessoas, assim, um norte, uma direção. Você já dimensionou isso? A gente estava falando disso no sábado, né? Assim, como isso é poderoso, assim... Olha, é surreal, assim, quando eu paro pra pensar, porque... De pensar naquele menino em Tocantins, né? Sem muita esperança de ir longe, e agora esse menino que virou esse homem traz gente de longe até a sua casa para dizer, eu tenho algo para oferecer para vocês. Sim, assim, cada vez que a gente entra em um curso ou recebe um aluno de fora, né? E hoje, assim, vem gente dos Estados Unidos, de vários lugares. A nossa última aluna veio de Nova York para São Paulo para estudar comigo. Então, assim... É muito louco isso, cada né? vez que isso acontece, é uma sensação de recompensa, né? E de que de que valeu a pena, né? E vale todo o esforço que a gente faz. Porque quando eu penso que quando eu morava em Tocantins, eu tive que vir para São Paulo fazer o meu primeiro curso. E não foi fácil, foi muito difícil vir para São Paulo fazer o meu primeiro curso. E só existiam, acho que 2 cursos na época, em 2010. 2 escolas de maquiagem profissional em São Paulo, acho que no Brasil inteiro. Logo depois, eu comecei a receber pessoas de São Paulo e Rio em Tocantins, que já era surreal. Pra eu pensar, poxa, eu tive que sair daqui pra ir pra São Paulo, agora as pessoas estão fazendo o caminho inverso, né? Isso já era incrível pra mim. E agora, em escala internacional, mais ainda, né? Porque eu poderia ser o cara que estaria indo estudar lá, que é primeiro mundo. Primeiro mundo, onde você tem as maiores escolas de maquiagem, né? Makeup Forever, tem tantas outras famosíssimas. Então, ver pessoas saindo de lá, vindo ao Brasil para estudar comigo é incrível. Às vezes eu acredito que isso está acontecendo. Mas essa recapitulação deve ser um exercício muito louco, né? Assim... É fantástico. Assim, graças a Deus que eu sou uma pessoa muito... que me policio muito o tempo todo para lidar com as coisas sem o ego, assim, sabe? Tipo... E eu acho que eu tenho ido bem nisso, porque eu lido com gratidão, mas sem vaidade. Porque é uma tremenda responsabilidade também, né? Assim, sim. Você cativou essas pessoas mesmo sem as conhecer. É um pouco aquilo do Pequeno Príncipe, né? Que tem gente que detesta essa frase, mas é verdadeira. Sim. Você é responsável por quem você cativa. Você tem um karma construído com essa pessoa, assim. Então, e ainda mais esse laço de professor, a gente fala bastante disso, né? Sobre o quanto a gente tem tesão em ensinar. Eu tenho paixão por ser professor. Acho que é a coisa que é meu dharma, assim. E eu sei do lugar da responsabilidade disso, de como uma palavra mal colocada pode arruinar a autoestima de uma pessoa para sempre, ou o incentivo certo pode levar ela a insights que mudem a vida dela daquele momento em diante. Sim. Eu tento, assim, me conectar muito com essas pessoas que vêm e me colocar no lugar delas, tentar entender o que as trouxe, né? Sempre eu converso ali, por que você veio, em que momento da sua vida que você tá, o que você tá almejando pro seu futuro. E personalizar esse momento, né? Da maneira que mais encaixa com as expectativas delas. Mas, assim, acho que uma das coisas também que faz muita diferença é que naquele momento ali eu me coloco, assim, na mesma posição, tipo... É um maquiador que tem 13 anos de carreira, com experiência, com um outro maquiador que está num momento diferente, talvez começando agora, talvez com mais tempo, mas que trilhou outros caminhos e eventualmente não adquiriu os conhecimentos que está precisando para esse momento.
mas é sempre uma relação muito de igual para igual e de compartilhamento, né? Porque eu acho que quando você tira o ego, quer dizer, ela poderia encontrar um cara que é conhecido, que viaja, que dá curso, blá, blá, blá. Olá, mortal. Bem-vindo ao meu... Poderia encontrar um cara metido, né? Um cara que se acha e tal, e ela encontra uma pessoa normal que tem consciência de que, independente de habilidades e de conquistas, é um ser humano como outro qualquer, e ela tá buscando isso. Eu acho que quando para uma pessoa sair de um país e ir para o outro, ela não tá buscando só técnica, ela admira trajetória, são vários fatores. Então, essa experiência de conexão, de olho no olho, de simplicidade, eu acho que é um dos segredos, assim, que faz dar certo, porque é aquela coisa, se ela se decepcionasse, talvez por esse motivo, né? Ah, não, muito bom no que faz, mas muito arrogante, não sei o quê. Isso iria cair nos ouvidos das pessoas muito rápido, né? E assim, eu vejo quanto isso... Porque no mundo amplo como a gente tá, com a internet, literalmente, se eu for olhar para uma perspectiva comercial, eu tô concorrendo com qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Porque se ela veio pro Brasil estudar comigo, a pessoa, outro maquiador que dá aula também em Nova York, tá concorrendo, eu tô concorrendo com ele também. Ela poderia ter ido lá nele. Ou naquelas velhas chinesas que fazem aquelas macumba que rejuvenescem. Exatamente. Então, nesse mundo não tem mais barreiras geográficas. A pessoa literalmente vai para onde ela vê sentido, né? E se destacar no meio disso é bastante difícil, né? Isso. Então, eu coloco isso muito em pauta. Eu falo, olha, eu tenho que tratar com o máximo de respeito, de empatia e olhar para esse ser humano. Ele tem sonhos, ele tem objetivos, frustrações, talvez, de experiências passadas ou de estar tentando muito chegar num determinado lugar e não estar conseguindo sozinha. Então, ela veio buscar em mim um mentor. Então, eu tenho que ser esse cara ao máximo, né? Quando é que você decidiu ser educador, né? Ser professor mais do que... né? Você fez outra transição de maquiador, de ter o seu próprio salão e tal, e você falou, não, eu preciso passar esse conhecimento adiante, eu quero tentar viver de uma outra forma. Porque aí você mudou de vida de novo, você largou toda uma estabilidade e veio para São Paulo, você me contou, né? Com a cara e com a coragem para fazer tudo do absoluto zero. Exato. Então, aquele propósito que eu te falei, que eu descobri lá no começo, de ajudar as pessoas com a maquiagem, as mulheres, né? Lá, quando eu maquiava, o meu tesão era maquiar uma noiva e deixar ela do jeito que ela sonhou para aquele dia único e especial. Né? Então, eu me sentia uma peça importante naquele momento, né? Entre o ponto A e o ponto B. Quer dizer, uma mulher com sonho de se casar, que quer casar linda, maravilhosa naquele dia. Então, eu me sentia ajudando. Só que eu percebi que quando eu dava curso, esse potencial de o quanto eu posso ajudar era 5 vezes mais. Então, eu falei, não, eu acho que é aqui que eu vou conseguir ir mais além. Compartilhar mais, ajudar mais, conversar, né? Porque no dia a dia do salão, às vezes, não dava para conversar com as clientes. E você falou que você trabalhava com um alucinado, né? Muito, muito. Era surreal, assim. Então, Não é que ele ainda não seja um workaholic agora, não, viu? Mudou, né? Só mudou a atividade. Isso. Então, o nível de ajuda que eu consigo oferecer para as pessoas como educador é muito diferente. E aí, nas técnicas... E depois, acho que da pandemia para cá, um pouco antes da pandemia para cá, eu comecei a me interessar pela parte comportamental também. Tanto que o curso online que a gente criou, ele é bem diferente dos outros cursos de maquiagem que a gente vê por aí, porque eu falo de mentalidade, eu falo dessa parte da conexão com a cliente, que é importante. Aí eu falo de um monte de coisa assim que você não vê normalmente nos cursos, porque eu acredito nesse profissional
completo, na totalidade, sabe? E é um curso de formação completo, né? É um curso de formação completa. Então, desculpa. Eu acabei fazendo o curso de mentoria para me tornar mentor. Acabei fazendo um curso de coach, não atuo como coach, mas isso me ajudou a entender um pouco a cabeça das pessoas, como que funciona, a minha também. E agora eu tô flertando, né? Me tornar aluno do Guilherme também para começar a explorar essa parte da espiritualidade na meditação, na consciência. Quanto mais a gente eleva a consciência, mais a gente descobre quem nós somos, né? Para onde, o que a gente quer, enfim. Então, eu sou um cara, assim, que eu não fico alienado só no mundo da maquiagem, nas técnicas, até porque toda hora é uma técnica nova, toda hora é uma tendência nova, então você fica meio louco se você for querer acompanhar tudo. Eu acredito na parte da maquiagem, que a partir do momento que você aprende a maquiar, você pode entrar na tendência que você quiser, ou se você quiser ou não, né? Mas, além disso, eu vejo uma necessidade muito grande e uma carência muito grande nessa minha área, principalmente do desenvolvimento da consciência, do autoconhecimento, de você conseguir enxergar que você é um ser humano, que ele é multidimensional, né? É mente, corpo e espírito, quer dizer, como que eu sou tão completo e eu só olho para uma esfera. Quer dizer, e aí muitas vezes a gente fica se questionando, por que eu não consigo destravar tal área da minha vida? Por que isso não está dando certo? Mas se você só trabalha um aspecto da sua vida, você tá travado por uma coisa que você não sabe o que é. Quer dizer, no mínimo é um interesse, é uma pergunta, né? Quem sou eu? Tudo começa por aí. Quem sou eu? É um interesse de se conhecer, de questionar até o que você acha que você é, quem disseram para você que você é, né? Quem você acredita que é, quer dizer, só duvida um pouquinho, só começa a perguntar, só questiona, né? E aí talvez você comece a falar, opa, essa personagem que inventaram pra mim, na verdade, não é tão eu quanto eu supunha que fosse. E isso é libertador, porque a partir do momento que você se questiona, você sai do engessado, né? Porque nós temos a mania, né? Não falo nós como de forma geral, assim, de nos orgulhar de dizer que somos isso, somos aquilo, mas na verdade a vida a todo momento nos coloca experiências e situações que nós agimos de determinadas maneiras que a gente nem sabia que ia agir, se não fosse aquela oportunidade. Quer dizer, uma situação que acontece no meu trabalho ou na minha vida pessoal que eu me irrito. Poxa, mas por que eu me irritei? Por que isso me incomodou? Ou então, isso me despertou um interesse, eu não sabia que eu gostava, eu não sabia que eu queria. Quer dizer, são situações que vão nos revelando. Mas isso é uma coisa meio lenta, né? Quer dizer... Ah, sim. Nenhum processo de autoconhecimento é rápido e instantâneo, né? Miojo. Isso. Só que, eu digo, se você tá aberto a se analisar, a se olhar, já é um processo lento, quer dizer... Porque meditar, refletir, requer tempo com você mesmo. E vontade, né? E vontade. E aí, se você não está interessado, quer dizer, mesmo você interessado e buscando, é um trabalho de muito tempo, se você não se interessa, não se questiona, não se abre para isso, provavelmente você vai viver uma vida inteira sem nunca saber quem você é, né? Ou chegar no fim da vida e falar assim, poxa... eu podia tanto ter feito mais aquilo, ou sido mais aquilo, ou vivido mais determinadas experiências. Então, eu li um livro, assim, que eu acho que é o básico, assim, para qualquer pessoa que queira começar. Eu não sou ninguém para falar isso, mas para mim funcionou. A Revolução de Si, que foi O Poder do Agora, porque eu era um
uma pessoa da mente muito acelerada, muito ansioso. E esse livro juro, esse livro... Aí você me conheceu. E descobriu que não, ele nunca foi ansioso. Esse livro, assim, ele foi um portal, porque ele me mostrou que eu poderia estar mais no momento presente, que é o mindfulness, né? Que eu poderia contemplar mais o agora ao simplesmente... Foi muito engraçado, porque simplesmente isso, que é muito básico, que é você estar no agora, já me permitiu ver e realizar coisas, assim, que eu não tinha a mínima condição antes. E ser, né? E ser de forma mais profunda, de forma mais absoluta, né? Tudo isso que você me pergunta, como que você conseguiu fazer essas mudanças todas e tal? E eu acho que tudo começou ali, naquele momento. No poder do agora? No poder do agora. De simplesmente estar aqui, no momento presente. Quer dizer, é uma frase muito famosa do livro, né? Quer dizer, que fala assim, o passado já foi, você não tem como mudar. Porque eu ficava muito voltando no passado e me arrependendo de coisas que eu tinha feito. Saudade. Ou com saudade e tal. Ele só serve como biblioteca de pesquisa. O futuro é só uma projeção da sua mente. Quer dizer, você não tem a mínima certeza que aquilo vai acontecer. Você só está imaginando. E aí, tirando esses dois, só sobra o agora. Quer dizer, eu falava... um exemplo banal. Eu quero ter... ano que vem eu quero ter tal coisa. Mas eu ficava sempre colocando... Ano que vem eu quero ter. Mas no agora, eu não fazia nada para ter aquilo de fato. Então, eu trouxe o meu poder pro agora. Eu falei, se eu quero que o meu amanhã seja assim, o que eu estou fazendo no meu hoje, para que o meu futuro, que eu desejo que seja assim, de fato aconteça. Quer dizer, é a hora que eu acordo, que eu levanto da cama, que eu tomo o meu café da manhã e que eu me disponho a viver o meu dia, é que eu tenho que ver quais são as atitudes que eu estou tendo no meu dia de hoje para me aproximar do futuro que eu quero conquistar, desse lugar que eu quero chegar. Quer dizer, seja um corpo, seja um projeto de trabalho, seja uma nova habilidade, tudo leva tempo. Uhum. E o tempo vai passar de qualquer jeito. Ninguém tem o poder de fazer ele parar. Uhum. Então, se eu fizer um pouquinho todo dia, como consequência daqui a um tempinho, eu vou ter um resultado. E isso também me ajudou. Eu costumava ver tudo como muito grande, tipo, como um desafio muito grande. E aí uma metáfora que eu revivo ela todos os dias, praticamente. Você olha, por exemplo, para um Burj Khalifa, que é um dos prédios mais altos do mundo. Se quem construiu ele pensasse, putz, não vamos construir esse prédio. O prédio é muito grande, vai demorar tantos anos. Só que você não tinha nem colocado o primeiro tijolo. Não tinha. Como que aquele prédio se tornou real? Primeiro nasceu na cabeça de alguém. Um sonho, um ideal. Depois ele foi projetado. E depois uma equipe trabalhou colocando tijolos, ou não sei nem se é tijolo que tem ali, provavelmente seja... Vidro, armação de vidro, concreto. Então aconteceu gradual. Ouro e diamantes, feito de ouro, diamante e petróleo. Então, se alguém quer chegar num determinado lugar, ela tem que fazer um pouquinho todo dia. Você sabe que o Krishnamurti... Aliás, eu ia falar um negócio do Krishnamurti, mas o Rumi, que é um mestre que toda hora eu falo, ele diz, coloque-se a caminhar e então o caminho aparece diante de você. Sim. Quer dizer, se põe em movimento, não espera que a estrada vai aparecer e alguém vai dizer, vai, Rafa, é por ali, olha a estrada de tijolos amarelos. Não. Se movimente. E aí o caminho começa a se tornar claro quando você está em movimento. Inclusive, lembrei de uma frase muito interessante, que eu acho que inclusive é desse livro. Ele fala que se você pegar um carro e à noite para dirigir em direção a, sei lá, vamos colocar aqui, em direção ao Rio de Janeiro, você não vai conseguir ver todo o caminho. Você vai conseguir ver, talvez, 3 metros à sua frente, que é o quanto o farol consegue iluminar. E você vai conseguir chegar lá vendo só 5 metros, só 3 metros à sua frente. Quer dizer, a gente não precisa
ver o caminho inteiro, ter certeza do caminho todo. Mas enquanto você tá caminhando, você vai conseguir ver um pedaço dele à sua frente. E esse caminhar vai te trazendo novas experiências, novos aprendizados. E o movimento vai... Quer dizer, se você se mantiver em movimento, você vai caminhar, você vai progredir de alguma forma, né? Ninguém consegue ter certeza de tudo que vai acontecer e ter controle de tudo isso. Mas o controle você tem na ação, do agir, do sair da inércia. É o que eu falo toda hora, que é a grande mensagem da Bhagavad Gita e que é chocante para nossa sociedade obcecada com a ideia de alta performance, quer dizer, com a ideia de que eu vou produzir resultado. Aliás, foi nessa mesa aqui, o Ed ouviu isso, que eu conheci num outro podcast, e eu fui falar sobre esses conceitos para um cara que é fundador de uma empresa que virou unicórnio e tal, e o cara é obcecado com alta performance, e eu fui falar sobre o que eu vou falar agora, e ele fez assim, eu não sei se eu tenho vontade de pensar sobre o que você tá falando, de enfiar uma porrada na sua cara. Porque tudo que você está dizendo contradiz tudo que eu escutei de todos esses coaches. Mas o que a sabedoria antiga da Índia diz para nós sobre isso? Age de forma tal como se os frutos das tuas ações não te pertencessem. Como assim? Olha, na real, como a gente só tem o agora... E sim, esse livro é super importante. Eu brincava que é budismo para executivos, porque são as verdades do budismo. Sim. Mas sim, ele foi a porta de entrada para uma multidão, para literalmente milhões de pessoas, para um outro tipo de vida, para outro tipo de pensamento. E isso é super digno, né? Não adianta a gente querer falar lá do alto, de ar rarefeito das altas filosofias espirituais, sendo que a pessoa não sabe como observar a si mesma na base. É um ponto inicial, né? E é muito importante, muito bem escrito. Mas o que essa história de os frutos das ações não te pertencem diz para nós é... A gente tem controle sobre a intenção, ou seja, o propósito com o qual eu faço as minhas ações e a qualidade com as quais eu as executo. Se com capricho ou de qualquer jeito. O que vai sair dali não está na minha mão. Se você acredita em Deus, então os Vaishnavas vão dizer... Você é um jardineiro no jardim de Deus... E os frutos desses pomares não são seus. Se você não acredita, é do universo, de quem que seja. Mas, ou seja, a ideia é... Às vezes você vai fazer tudo certo e vai dar tudo errado. Às vezes você vai fazer tudo errado e vai dar tudo certo. Se entristecer ou se regozijar com isso é infantil. Apreciar a jornada, apreciar o fazer de cada coisa, apreciar esses encontros irrepetíveis que a gente tem neste agora que não volta... É como tornar esse caminhar nessa estrada algo prazeroso, construtivo e transformador. Sim, é isso mesmo. Isso que você falou conecta muito com alguma pergunta que eu ouço às vezes. Você sabia que você ia chegar onde você chegou? Ou você planejou chegar onde você chegou? Não. Eu nunca imaginei que eu estaria dando curso em outros países, fazendo o que eu tô fazendo hoje. Que esse é um detalhe, né, Rafa? De onde veio, assim... Você ainda nesse ínterim aprendeu espanhol e inglês, no meio disso tudo, sendo... Eu lembro do menino lá no Tocantins, no interior, e aí você se tornou um professor que fala em língua internacional. Sim. Eu não tinha essa noção. Quer que a gente... Tudo bem? Eu não tinha noção de que isso ia acontecer, só que é aquela coisa, quando eu estava fazendo alguma coisa, eu dava o meu 100%, eu dava o meu melhor. Tipo, quando eu olho pra trás, eu vejo assim, que as minhas maquiagens não eram nem de longe o que é hoje. Só que, naquele momento, eu tenho plena certeza que eu dei o meu melhor. Eu dei o máximo do que eu podia. E eu não sei como as pessoas ficavam satisfeitas com aquilo. E eu sempre dou esse exemplo. Eu falo que as pessoas que estão começando querem se comparar comigo, com outros maquiadores que já estão há 10 anos na área. Eu falo, não. Acredite, o que você tem para oferecer agora, existe alguém que vai ficar satisfeito. Dê o seu melhor. Faça o melhor que você pode com o que você tem agora. E isso vai te levar a um lugar a mais. Não fique esperando o momento perfeito, ou você ser perfeita naquilo que você acha que tem que ser. Então, essa qualidade em tudo, tipo, eu sou muito movido por... Como que eu posso explicar?
Digamos que se eu não... Proteína. Também. Digamos assim, que se eu não tiver realmente internamente motivado a fazer alguma coisa, eu nem começo, tipo, porque se eu começar, eu sei que por mais difícil que aquilo seja, eu vou me colocar 100% ali. Uhum. Então, se eu ver que pra mim vai ser muito sofrido, que eu não vou curtir o processo nem um pouco, eu nem começo. Então, por isso que eu abro mão de um monte de coisa. Para além de toda essa sabedoria que você já transmitiu, que conselho você daria para alguém que queira seguir uma carreira como a sua ou nesse universo da estética? Enfim, que conselho você daria para outro Rafaelzinho em outra cidade lá no interior do Brasil, perdido e com vontade de se conhecer e de se descobrir? Primeiro, não tenha medo de sonhar. Acredite. Muitas vezes a sua imaginação vai ser a única coisa que você vai ter. Muitas vezes só na sua mente você é livre. E um monte de gente te dizendo nem começa. Com certeza, na sua mente você é livre. Então você pode se imaginar, você pode se visualizar e faça isso intencionalmente, como um exercício, até que você consiga acreditar com todas as suas forças que aquilo é possível. Porque tudo que existe no mundo começou na mente de alguém primeiro. Se alguém que projetou, por exemplo, esse objeto não tivesse visualizado ele na mente, ele não teria sido concretizado. Então, tudo começa na mente. Se visualize, acredite que você pode, imagine você lá naquela situação, vivendo. E depois disso, busque o conhecimento, onde quer que seja em um livro, seja no YouTube, seja conversando com alguém, mandando um direct. Oi, Rafael, Vá fundo, qual né? conselho que você me dá? Enfim, busque o conhecimento, nem que o seu primeiro passo seja muito pequeno. Mas eu te garanto que quando você corre atrás, quando você age, o universo ele te manda pessoas, situações, oportunidades que você nem imaginava. E tenha principalmente muito amor, muita compaixão com você, para entender que você vai precisar passar por um processo de transformação. Quer dizer, uma pessoa comum que deseja se tornar um maquiador, uma maquiadora, ou seja, qualquer coisa que queira fazer na vida, ela precisa passar por um processo. É a jornada do herói. Ela vai viver desafios, situações, enfrentar inimigos dentro da própria mente, na família, na sociedade, enfim. Mas você tem que saber o que você quer e onde você quer chegar. E isso vai te levar até lá. Mas durante esse processo, você precisa ter paciência. Você vai olhar o delineado, vai sair torto. Você vai olhar o esfumado, vai estar manchado. Mas é óbvio, você está fazendo aquilo por pouco tempo. Você talvez não tenha o conhecimento necessário ainda. Então, entenda que você vai precisar passar por essa metamorfose até você se tornar essa pessoa, né? Olha a história da borboleta, né? Uma lagarta, para se tornar uma borboleta, ela entra num casulo, vive aquele processo que leva um tempo. Se autodestrói e se transforma em outra coisa. Exatamente. Imagina se ela lá dentro do casulo ficasse, poxa, mas até agora essa asa não cresceu. Nossa, tô aqui, tô isolada, eu não tô vendo a luz do sol, não tô comendo. Se ela começasse a reclamar, a negativar o processo, ela nunca ia sair dali como uma borboleta. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente olha para as nossas ações, que não são perfeitas ainda, e nunca serão, a gente vai sempre achar alguma coisa para melhorar. E em vez da gente celebrar o que é de bom, fazer aquela análise, tô legal nisso, mas isso aqui eu tenho que melhorar, vou correr atrás. A gente pega tudo e coloca na lata do lixo. Eu não nasci para isso, não tá legal. E é essa postura que eu sempre tive pavor de ter, porque ela é a que mais paralisa. É quando você começa a ser esse carrasco, quando você começa a se colocar para baixo, se negativar. É aí que você perde. Então, se autocritique, mas também celebre o que você tem de bom, de positivo, as suas conquistas. Porque aí
você vai tratar com razão. Faça como você faria com um amigo. A gente costuma ser mais amoroso com os amigos do que com a gente mesmo, né? Não, mano, não desiste, isso aqui tá bom. Então eu acho que é esse o conselho que eu daria, assim. E para quem quer estudar contigo, conhecer seu trabalho? Bom, me procura nas redes sociais, @RafaelOliverOficial. Com PH, né? Com PH, oficial com 2 Fs, official. Ali na minha bio tem todos os links, que vocês vão encontrar todos os cursos, contatos, enfim. E meu trabalho é esse, é compartilhar aquilo que eu sei, as minhas experiências. E o meu propósito é esse, é que a maquiagem, né? Se você ama a maquiagem, se você tem o desejo de viver dessa arte, eu posso compartilhar um pouco do que eu sei e te ajudar a chegar lá também. Claro que vai depender muito de você, mas ter um mentor ajuda muito. Que lindo, né? Muito obrigado, Rafa. Prazer estar aqui, viu? E que esse nosso bate-papo possa inspirar muitas pessoas a ingressar nessa jornada e que elas explorem os seus outros episódios, que com certeza terão aí muitos conhecimentos, também te sigam. E você, inclusive, tem um curso online de meditação para quem quer começar isso de qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Em casa. Enfim, tem um instituto também para que viva essa experiência presencial. Inclusive, já estou aí me organizando para começar a frequentar também. E é isso. É muito importante esse trabalho que você faz. Muito obrigado. Para ajudar a gente nesse mundo caótico a acalmar os nossos pensamentos e alinhar tantas coisas que a gente quer fazer e muitas vezes na confusão acaba esquecendo, passando, se perdendo, né? Acho que um pouco do nosso trabalho todo, né? Como professores de meditação ou maquiagem é trazer as pessoas para o seu centro, para o seu lugar de onde emana a luz da consciência e que torna clara, viva, cheia de vitalidade, de beleza, de vivacidade as nossas vidas interna e externa. Muito obrigado pelo papo, eu adorei, falei para vocês que ia ter muito mais de filosofia do que de estética no rolê, que ia ter filosofia estética no processo. Acompanhe o Rafa nas redes sociais e você que assistiu esse vídeo até aqui, por favor, não se esquece de curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos nas diversas redes sociais. Vamos fomentar a nossa Sangha Online e deixa aqui os seus comentários para a gente aprofundar a nossa discussão. Que mais? Se você é um fornecedor de chá, a gente já falou, né? Aceitamos patrocinadores. Não, Ed? Não só de chá, mas outros patrocinadores interessados nesse projeto de levar a revolução de si autoconhecimento para as pessoas. Entre em contato com a gente. Se você gostou do programa e assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Se você não gostou também, obrigado por ter ficado até aqui. Mas assiste de novo para aprender a gostar. Não. Gente, muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não sei em que momento você está assistindo. E até o nosso próximo encontro, Louca Sabedoria, onde a gente abala as estruturas das nossas certezas e dos nossos egos em direção a esse despertar da consciência, esse rugir de Parabhairava que nos leva a entender um pouquinho mais de quem somos nós. Até o nosso próximo encontro. Namaskaram.